Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu disse ao pastor hoje que eu queria voltar no meu tempo que eu pregava de pedestal. Glória a Deus. Só um pouquinho. Amém, ficou bom. Meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 3 por diante. Glória a Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Então Jesus lhe propôs esta parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros cheio de alegria e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, dando glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, há 3 passagens da Bíblia referente a esse. Em Lucas capítulo de número 15, versículo de número 3, aonde o doutor Lucas, ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e mais adiante ele vai falar sobre o filho pródigo, também que se perdeu. Há 3 passagens na Bíblia que retrata essa história, esse contexto do pastor e a ovelha, da ovelha perdida, que está em Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7, também em João capítulo 11 ao 16, que fala que Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, e também em Ezequiel capítulo 34, do versículo 11 ao 16, que Deus, como bom pastor, ele busca e restaura a ovelha que havia se perdido. No contexto histórico e cultural aqui dessa palavra, nós vamos perceber que a ovelha que anda desgarrada, ela estava costumeiramente andando perdida. Os pastores da Palestina, daquela região que pastoreava ovelha, era conhecido como eles tinham um cuidado individual por cada ovelha do seu pasto. Pense comigo, o pastor, quando chega de tarde, ele vai contar a dedo cada ovelha daquele aprisco. E aí ele, ao perceber que faltou uma ovelha, ele não vai se preocupar com as 99 que vai deixar no aprisco. Por quê? Porque ela está em segurança. O pastor aqui, ele vai se preocupar com aquela ovelha que está perdida. E o pastor vai atrás da ovelha que se perdeu. Segundo o historiador Joaquim, ele vai falar sobre as parábolas de Jesus. Uma ovelha perdida poderia morrer rapidamente sem o auxílio do seu pastor. Ou seja, a ovelha que se perde está vulnerável em cair em precipício,
em ser atacado por lobos vorazes, que não tem medo ou não tem medo do rebanho ou do pastor. O diferencial aqui é que enquanto muitos vão pregar sobre a ovelha perdida, nós focaremos aqui nessa palavra sobre o amor ativo do pastor que vai em busca das suas ovelhas. O amor incondicional do pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu. E eu termino essa introdução como é que eu vejo na minha mente como é o pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu. Ele primeiro vai calcular na sua mente a trajetória que aquela ovelha passou. Ele vai colocar algo no seu alforje e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Ele vai colocar um cajado em sua mão e vai atrás da ovelha que se perdeu. Só que no meio do caminho, o pastor vai enfrentar o quê? Pedregais. No meio do caminho, o pastor vai enfrentar o quê? Espinhos. No meio do caminho, o pastor vai enfrentar lobos e feras selvagens. Mas o pastor, ele não tem medo disso. Sabe por quê? Porque ele ama a ovelha. E quando ele ama a ovelha, ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Ele não desiste da ovelha que se perdeu. Vamos trazer para nós: ele não desiste de você. Ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Eu estou cansado, mas ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Desanimado, mas ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Irmão, mas ele usa o cajado, sim. Quando ele chega nos apriscos, quando ele chega no meio das montanhas, onde estão os vales, o salmista Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O pastor andava com cajado para quê? Porque quando a ovelha estivesse lá no meio entre as montanhas, o pastor com seu cajado pegava ela pelo meio e tirava ela do meio dos vales, do meio do buraco, e colocava aquela ovelha sobre os seus ombros. Aleluia. Aí ele vai dizer: e me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Mas por que a ovelha se perdeu? Perceba que em Lucas capítulo 15, do 4 ao 6, ela se perdeu por uma distração. Ou seja, ela seguiu um caminho errado. A ovelha está andando assim, com o seu pastor. O seu pastor está indo à frente, guiando as ovelhas. E por uma distração, ela viu um mato mais verde do que o outro. Viu algo que distraísse ela no meio do caminho. E ela foi. Distração. Eu quero que a igreja nesta noite perceba aqui que o inimigo das vossas almas coloca alguma coisa na tua frente para distrair o teu foco. Mas eu quero te dizer algo: guia no pastor, vai olhando para frente, porque o pastor vai te levar a águas tranquilas. Não se distraia por nada, siga para frente, olha para frente, porque o pastor está te guiando.
Primeiro, segundo, fragilidade. Ela se machuca e não consegue acompanhar o rebanho. A ovelha é frágil, ela é dócil, é o único animal, segundo a cultura dos pastores de ovelhas, que ele é dócil. Que quando o pastor chama ela pelo nome, ela ouve a voz do seu pastor. Quantos irmãos se perderam porque já não ouve mais a voz do seu pastor? Está comendo em apriscos diferentes, olhando para vegetações estranhas, olhando para vegetações erradas, olhando para coisas erradas. Não se distraia por nada no meio do caminho. Se você é frágil, o pastor te carrega nos seus braços. Terceiro, isolamento. Não há coisa pior do que o crente que vive isolado. O crente isolado, irmão, é uma treva. Você já viu aquele ditado que diz assim: mente vazia, oficina de quem? Não se isole. Venha para os cultos. Venha para a escola bíblica dominical. Venha para a oração. Aqui tem uma igreja que vai te levar às águas tranquilas. Procure na palavra de Deus o conforto e alívio para a tua alma. Não fique vulnerável, porque quando as ovelhas vai seguindo o pastor, ela não fica vulnerável. O grupo não fica vulnerável. Prestou atenção aqui, irmão? O grupo não fica vulnerável. Não se apegue com coisas estranhas. Não se isole. Não se afaste daqui. Não se afaste do aprisco. Não se afaste do rebanho que vai te levar aos pastos verdejantes. Veja que a história do filho pródigo se perdeu imaginando as coisas lá de fora. Ele chegou para o pai e disse: pai, me dá o que me pertence, pois eu vou para uma terra distante. Pela lógica, ele não tinha direito a essa herança. Ele só tinha direito se o pai morresse. Mas o pai deixou ele à vontade. Está aqui, meu filho. Ele foi. O que foi que houve? A história vai dizer: houve uma grande fome. Ele perdeu tudo. Ele foi para trabalhar para os donos dos porcos. E ele, vendo aquelas bolotas, daquelas lavagens, ele sentiu vontade de comer aquelas bolotas que estavam ali. E ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão à vontade e eu aqui passando fome? Hoje mesmo eu irei para o pai e falarei: pai,
eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. O que é que ele fez? Foi embora para a casa do seu pai. Em vez do pai dizer assim, aquele filho ingrato, deixa ele chegar aqui para ver, eu vou colocar tudo ele para fora, eu não vou aceitar mais ele aqui. A Bíblia diz que no momento em que aquele filho vai embora, ele coloca um novilho para ser cevado. Aí quando o filho vem, eu imagino, o pai no alpendre da casa, olhando para aquele caminho que o filho foi embora, e lá vem ele distante. Eu imagino na mente do pai, será que é ele? O andado é dele, aquele cabelo é dele, o olhar dele é diferenciado, é dele, é ele, é ele. E o pai estava de braços abertos para esperar aquele filho que havia se perdido. Vai lá, mata o melhor novilho, pega a túnica, coloca nele, pega o anel, coloca nele, pois esse meu filho estava morto e reviveu, aleluia, estava morto, mas hoje está vivo. Não se isole, não se afaste do aprisco, meu irmão. Volte para casa hoje, volte para o pai hoje, que ele te recebe de braços abertos. O escritor, como nela, do antigo Império Romano, ele descreve que as ovelhas são propensas a se perderem por instinto de seguir uma vegetação. Acabei de falar isso, mas elas não conseguem voltar sozinhas. É por isso que o pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu. E quando ele vai atrás da que se perdeu, ele acha ela ferida, machucada, cheia de nó, as unhas grandes, suja, moribunda. E a primeira coisa que ele faz com aquela ovelha que se perdeu, pega ela, quebra a primeira perna dela, coloca ela no ombro. Olha aqui a simbologia do pastor. Coloca ela sobre, e leva ela de volta aonde? Ao aprisco. Ele deixa as 99 e vai cuidar daquela que ele quebrou a pata dela. Porque ovelha que não ouve a voz do seu pastor, ele vai lá e quebra a pata dela. Porque o pastor, ele não quer ver você se perdendo por caminhos errados e tortuosos, vendo você longe do aprisco. Aleluia. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 11. Vai dizer assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário a quem não pertence às ovelhas não é o pastor. De modo, quando viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge,
porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Aí Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, também eu conheço ao Pai. Aí ele vai dizer assim: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Veja a comparação. Quem era esse pastor que vai atrás das suas ovelhas? João profetizou a respeito dele: eu não sou digno de calçar as suas alparcas, eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas vem um após mim, que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E João está lá no Jordão batizando, quando de repente ele olha, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aí os discípulos dizendo assim: então João, ele é maior do que tu? Sim, então eu vou atrás dele. E disse: mestre, deixa eu ir contigo, vamos, segue-me. Primeiro, o pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome, conforme o versículo 3. No mundo antigo, pastores davam nome às ovelhas. Abraão se tornou Abraão, Sara se tornou Sarai, Jacó, Israel, Saulo de Tarso, Paulo. Segundo, o pastor, ele enfrenta perigo entre os pedregais, entre os espinhos, para buscar aquela ovelha que se perdeu. E o mercenário, na primeira oportunidade, ele abandona você, ele escanteia você, porque ele não quer saber da sua alma. Ele não quer saber se você tem valores. Mas prove Deus ainda chamar pastores para os seus rebanhos, para apacentar conforme o Espírito Santo ordena que eles pastoreiem. O primeiro sinal que Deus está com o pastor é o crescimento exponencial da igreja, salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, transformação de vidas. Esse é o pastor que vai atrás das suas ovelhas. Lembro de Jesus no caminho de Emaús. Quantos estavam indo embora? Jesus disse assim: eu não vou deixar nenhum para trás, eu vou atrás deles. E Jesus foi lá e disse assim: Pai, eu te agradeço. Partiu o pão, mas é por isso que meu coração queimava. Foi o mestre que veio atrás de nós. Aleluia. Quer ver uma coisa? O pastor busca a ovelha até encontrar. Eu vou repetir, você não entendeu? O pastor busca a ovelha até encontrar. E ele encontrou você como? Caída entre os monturos, estava perdida, cheio de nó,
Aí foi o pastor da ovelha, colocou você sobre os seus ombros, aleluia, quebrou sua pata, colocou sobre os seus ombros, lavou você, banhou você, tirou os nós, ou seja, as arestas da tua vida. Aí o pastor colocou você aqui no aprisco, ele banhou você, mas ele não banhou você com água, ele banhou você com seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Abre comigo o livro de Ezequiel, capítulo de número 34. A partir do versículo 11 até o versículo 16. Pois assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e a buscarei como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrar-lo-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas, no dia de nuvem e escuridão. Tirarei dos povos e farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra. Aqui ele está falando de Israel que foi disperso. E as apacentarei no monte de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel serei a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Glória a Deus. A quebrada ele vai atrás, a enferma ele vai sarar. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é Jesus Cristo, e ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele está aqui nessa noite. E se você, irmão, se sente desgarrado, você perdeu o sentido da tua história, eu quero te dizer algo: o pastor, ele não te abandona. O pastor, ele vai atrás de você, ele vai com a sua boa mão, porque ele tem algo para te apresentar ainda. Você pode adorar ele. O bom pastor, ele está aqui nessa noite, e ele veio te dizer nesta noite: filho, olha para mim, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Adore a Jesus, irmãos. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que vai atrás das ovelhas que se perdeu, aleluia. E eu vejo esse pastor que sofre, aleluia, por causa da humanidade. Já não via mais esperança, porque o homem tinha perdido a santidade, o homem tinha perdido a glória de Deus lá no jardim do Éden. E lá, aleluia, na eternidade, Deus disse assim: quem há de ir por nós? Aí eu vejo o Cordeiro aqui representado dizendo: eu irei, meu Pai, e morrerei por eles. Aí eu vejo, irmão, Isaías 53, versículo 1: como o cordeiro mudo foi levado a matadouro, mas não abriu a sua boca. Aí eu vejo se cumprindo, aleluia, no livro de Lucas, quando o cordeiro está indo pela via dolorosa, aleluia, quando está indo pela via dolorosa, carregando aquele
patíbulo, aleluia, sobre os seus ombros, e aparece Simão Cirineu, e disse assim: eu vou te ajudar a carregar essa cruz. Aleluia, 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 irmão. Olha que maravilha. Tem um Simão Cirineu aí do teu lado. Mas quem é? É o Espírito Santo, que te ajuda a carregar a cruz, que te ajuda a carregar a cruz, que te ajuda a carregar a cruz. Ele não desiste de você. Ele vai atrás de você aonde você for. Ele não perde questão. Eu nunca vi ele perder uma batalha. Essa ovelha aqui é preciosa para mim. Ela tem muitos frutos para me dar ainda. Eu não vou desistir dela. Talvez o lobo pegou ela, mas eu vou atrás dela. Eu não tenho medo. Aí eu vejo aqui Jesus na figura de Davi. Vinha o urso para atacar as ovelhas. Davi pequenininho, não tinha medo do urso. Tomou a ovelha da boca do urso. E assim tomou também a ovelha da boca do leão. Porque ele não tinha medo. Jesus também é aquele igual a Davi, que tirou nós da boca do leão. Aleluia. E estarei terminando essa palavra. Israel estava disperso, vivendo em exílio na Babilônia. Os lobos tomaram conta de Israel, pegaram as ovelhas, levaram para a Babilônia para viver em exílio. 70 anos viveram no exílio. Aí Deus toma Ezequiel junto ao rio Quebar e disse assim: Ezequiel, eu sou o pastor e eu vou buscar as minhas ovelhas. Israel está como? Está quebrada. Israel está como? Está derrotada. Mas eu sou o bom pastor e vou buscar as minhas ovelhas. Elas se ajuntarão de novo. Irmão, olha, perceba comigo. Jesus, quando ele vai demonstrar o seu amor pelas ovelhas, ele diz assim: deixando as 99, ele vai atrás a que se perdeu. Quando Jesus está naquela cruz do Calvário como pastor, dando a sua vida por muitos. Porque eu vejo muito bem aqui uma simbologia, uma tipologia bíblica. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, seu filho, ele pergunta para seu pai: pai, está aqui o cutelo, está aqui o altar, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Ele disse assim: pai, meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Ele pegou o menino, colocou sobre aquele altar. E de repente o anjo veio e disse: Abraão, não faça tal coisa, pois eu sei que tu temes a mim. Quando ele olha, de repente, o que é que ele vê? Uma ovelha. Pendurada aonde? Presa aonde? Entre os arbustos. Olha a tipologia, eu vejo Deus tirando Isaque como ser humano, pegando aquele cordeiro na pessoa de Jesus e sacrificando todos os pecados da humanidade. O pastor, ele enfrenta perigos. Ele busca até encontrar. Perceba que no versículo 13 de Ezequiel,
Ele diz assim: eu vou trazer as minhas ovelhas de volta. Não é um convite, mas é uma afirmação: eu vou atrás. Essa profecia de Ezequiel se cumpre em Jesus. Aleluia. E eu pergunto para você hoje, você que se sente perdido, que nem essa ovelha que se perdeu, talvez você diz assim: eu sou um erro. Você não é um erro. Você não é obra do acaso. Talvez você tenha tanto valor, e talvez você se sinta assim, como alguém que te rabiscou, te usou, amassou e jogou fora. Você não é um erro. E quando você pensa que você é um erro, o pastor do aprisco vai atrás de você. E para você que já foi encontrado, vamos ver, o versículo 6 de Lucas vai dizer assim: a alegria no céu por uma ovelha que... a alegria no céu quando uma ovelha é encontrada. Você pode tributar a Deus, pois você foi encontrada. Ele te achou.